Olá, Igreja Nova Criação. Vamos adorar o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Os reinos se abalam e os povos se curvam para dizer que Tu és o Senhor. Que os povos se curvem perante aquele que é eterno, soberano, santo, justo. Pai, que essa canção possa fluir, Deus, em cada lar. Que essa canção possa fluir aí onde você estiver, com seus corações humilhados perante a potente mão do Senhor. Faça essa canção como uma oração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Igreja do Senhor, cante comigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
Baixe as suas cabeças, baixe as suas cabeças. E diante daquele que está entronizado entre os querubins, preste o seu louvor a Ele, a sua adoração. Adore, querido, adore. Ele está aqui, Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Te adora, Deus. A tua igreja te adora. Somente teu, pois teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Igreja te adora. Todo domínio, toda glória, somente teu. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Tem um nome mais lindo que eu conheço. Seu nome é Jesus, Yeshua, Yeshua. Nos esconda, Senhor, nos esconda em Ti. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor.
carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som, igreja? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce à terra. Qual é o som? E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o meu som. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Esconda-me em ti, Senhor. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Teu amor. Nós cantamos, Senhor, que é lindo teu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nova Criação Fortaleza, aqui o pastor Cleiton de Orlando. Um grande abraço a vocês. Quero compartilhar hoje com vocês a palavra de Deus nesse momento de oração. Queria orar junto com você. A palavra diz que em 2 Coríntios capítulo 5, 20, que nós somos embaixadores de Cristo. E como qualquer embaixador de qualquer país, né, ele tem que reportar para o seu país, para o seu rei, para o seu primeiro-ministro, para o seu presidente, o que acontece na sua embaixada. Como embaixadores de Cristo, mas não de um país físico, mas do reino de Deus. Somos embaixadores desse reino, nessa terra. Nós temos que comunicar ao nosso reino, ao nosso rei, Jesus Cristo, o que está acontecendo. E isso nós fazemos através da nossa oração. Nós transmitimos a ele tudo aquilo que acontece, né, com esse reino da terra e através daquilo que vamos fazer para o reino de Deus também nessa terra. Então eu quero chamar você nesse momento, como embaixadores de Cristo, a estar orando, a estar buscando a presença de Deus aqui, nesse momento, nesse dia que vamos estar louvando, adorando ao Senhor, que já louvamos, né, que já adoramos ao Senhor e que vamos ter uma palavra tremenda. Então curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar e vamos comunicar ao nosso rei, o nosso rei do nosso reino de Deus, que o que está acontecendo conosco nesse momento. Amém? Pai, eu quero orar a Ti nesse momento, Senhor, e pedir para que o Senhor alcance a vida de cada um que esteja ouvindo essa oração, que o Senhor esteja encontrando as suas vidas, que o Senhor esteja trabalhando em seus corações, trazendo livramento, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo portas abertas, fazendo o impossível acontecer, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que Tu sabes o sentimento, o que o Teu povo tem passado, o que os Teus filhos têm passado, o que os Teus embaixadores têm passado, Senhor Deus, nessa terra. Por isso eu peço a Ti a Tua provisão, eu peço a provisão do reino, a provisão que o
Tua palavra mesmo fala, Jesus Cristo, que o Senhor mesmo falou que não deveríamos ficar ansiosos com coisa alguma. Antes o reino, né, proveria todas as coisas, né? Por isso que nós estamos buscando o teu reino em primeiro lugar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que esteja orando nesse momento com a gente, em uma só carne, um só espírito. Ó Pai, em nome de Jesus, um só corpo, que o teu Espírito Santo haja no coração de cada um nesse momento, com poder, com autoridade, com unção, com graça, com misericórdia e com amor, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós oramos nesse momento, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém, queridos? Então fique na paz, na fé. Prepare o seu coração para essa palavra que você vai ouvir nesse momento. Amém? E que Deus possa continuar lhe abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra sobre dízimos e ofertas que fica lá em Neemias, capítulo 6, no versículo 3. Diz assim: por isso enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Mas na frente, no verso 9, diz assim: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Nesse capítulo de Neemias, o que está sendo contado é a respeito de uma tentativa de intimidação, a respeito de parar uma obra que estava acontecendo, da qual Neemias estava sendo o líder dessa obra, que era restaurar, reparar os muros em Jerusalém. Então Neemias aqui foi abordado por dois dos seus inimigos, Sanbalate e Tobias, para pararem aquela obra. Mas Neemias, um homem de Deus, entendeu que aquela obra não podia ser parada, e por isso ele disse: fortalece agora as minhas mãos. E também mandou a resposta aos seus inimigos, que ele estava fazendo parte de um grande projeto e ele não podia descer. Trazendo para os nossos dias de hoje, eu queria te lembrar que eu e você, nós estamos fazendo parte de uma grande obra. E sabe qual é essa obra? É de propagar o reino de Deus aqui nessa terra. É de expandir o reino aqui, aonde nós estamos. E isso também tem a ver com o dízimo, e isso também tem a ver com as nossas ofertas. Porque os nossos dízimos e as nossas ofertas, o que nós entregamos à casa de Deus, é tão poderoso que alcança e abençoa muitas vidas, muitas famílias. Elas podem ser alcançadas e abençoadas. E eu queria te encorajar para que você pudesse continuar, o teu gesto de generosidade, solidariedade, ainda que nesses momentos tão difíceis. Mas como Neemias aqui disse, fortalece as minhas mãos. Então peça ao Senhor para te fortalecer. E eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar nada faltar. Eu gostaria de orar por você. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus bom, um Deus justo. Eu te peço, Pai, por cada pessoa que entendeu essa palavra, que entendeu, Pai, que são pessoas generosas, pessoas que dão por amor, dão de coração. Nesse momento eu te peço para que cada ofertante, que cada dizimista venha assim fazendo com um ato de amor, com um ato de generosidade, sabendo que a sua oferta e o seu dízimo vão alcançar outras famílias, vão alcançar outras vidas, e essas vidas vão ter acesso ao reino de Deus aqui nessa terra. Deus amado, abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai, as demais pessoas, Pai, que estão ali cuidando da nossa igreja, não deixe que nada falte. Em nome de Jesus, amém. Vai passar aqui embaixo as contas da nossa igreja, fique à vontade para exercer a sua generosidade. Obrigada. O Instituto Nova Criação atende em média 170 famílias da nossa comunidade. E a nossa igreja tem acompanhado de perto com muito amor e cuidado. Tendo em vista algumas necessidades, convidamos você a participar desse projeto. Você pode contribuir com uma ou mais cestas básicas no valor de R$ 40,01 por mês. Nossa igreja continua crescendo. Famílias que cuidam de famílias. Adote uma família!
Olá, Nova Criação, meu nome é Alex, sou membro da Nova Criação Orlando. Bem, estou fazendo esse vídeo para fazer um pedido muito especial. Nós precisamos da sua inscrição para alcançar 1001 inscritos no YouTube. E assim a gente vai conseguir transmitir o nosso culto ao vivo através de um telefone. Conto com você. Se você puder, vai lá agora no YouTube, escreve Nova Criação Orlando e se inscreve. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Um grande abraço. Boa noite, igreja, Pai do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um culto online em Sem Casa. Esse é o nosso culto de oração. Você está orando? Pois é, não pare de orar. Continue em oração. Deus é fiel e justo, amém? Agora você vai ficar com uma palavra maravilhosa do nosso querido pastor Edivan. Uma bênção. Fica atento. Existem duas maneiras, basicamente, de você receber alguém na sua casa. A primeira delas é como eu acabei de fazer aqui. Você recebe uma pessoa conhecida, um amigo, e chega ao máximo a uma área social, uma varanda, uma sala de recepção ou coisa parecida. E essa pessoa não participa da sua rotina, não entra na sua casa, não conhece a sua intimidade e se limita a um relacionamento superficial, um relacionamento protocolar. A outra maneira de receber alguém na sua casa é quando você sai dessa fase protocolar, dessa fase simplesmente formal e leva essa pessoa para dentro da sua casa para participar da sua rotina, para participar da sua intimidade, para estar com você em momentos em que você está à vontade, em que você pode mostrar aquilo que você é, suas qualidades, seus defeitos, suas falhas, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de não tão bom. E isso é um relacionamento íntimo, mais saudável, mais construtivo, onde você se permite ser moldado, onde você se permite ser aperfeiçoado no seu relacionamento. E é aqui, na intimidade do seu lar, da sua casa, que você pode receber alguém que você quer ter mais intimidade, um relacionamento mais profundo, de conhecimento, de relacionamento de amizade, onde você se mostra, onde você se revela, onde você vive uma vida sem máscaras, sem teatro, sem fingimento, onde você pode realmente ser quem você é, permitindo-se conhecer e ser conhecido. Vivendo plenamente por meio da graça. Essa é a reflexão que eu quero trazer para você hoje. E eu quero começar lendo um versículo do livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa declaração é atribuída ao próprio Jesus Cristo. Está no livro de Apocalipse, também conhecido como a Revelação. E eu quero usar
essa passagem bíblica para dissertar sobre o que eu quero trazer para nós refletirmos hoje. Vivendo plenamente por meio da graça. A palavra graça, ou charis, aparece no Novo Testamento mais de 150 vezes. E é muito difícil definir ou conceituar uma palavra que aparece tantas vezes na Bíblia, em tantas ocasiões diferentes. Para continuar desenvolvendo essa argumentação, eu quero apresentar alguns conceitos sobre graça que alguns estudiosos bíblicos, alguns biblicistas escreveram. Alexander White, um pastor e escritor escocês, escreveu assim: graça e amor são essencialmente o mesmo. O amor pode existir entre iguais, de baixo para cima ou de cima para baixo. A graça só existe de cima para baixo. A graça, por sua natureza, só conhece uma direção. Ela desce aos que estão abaixo, é amor de verdade, mas amor às criaturas, portanto humilhando-se. O amor de um rei por seus iguais ou pelos outros do palácio real é amor, mas o seu amor aos súditos é graça. É por este motivo que o amor de Deus é chamado de graça. Esse foi o conceito de Alexander White. Um outro teólogo escocês, Alexander Maclaren, disse assim: a palavra graça é um tipo de sumário da totalidade de bênçãos imerecidas que vem ao homem através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ela descreve o que nós chamamos de disposição da natureza divina, e ela indica um amor perdoador de Deus, imerecido, espontâneo, eterno e que chega ao nível do homem. Todas as disposições de Deus são ativas, portanto a palavra passa de uma disposição a uma manifestação, fazendo da graça de Deus um amor ativo. Desde que as atividades de Deus nunca são infrutíferas, a palavra passa a significar todas as coisas abençoadas da alma que são consequências da mão condescendente de Deus, que produz frutos em nossa vida por seu amor imerecido e gratuito. E para concluir os conceitos, um outro teólogo belga chamado Gerhard Philips escreveu assim: graça é algo em Deus que está no coração de todas as suas atividades de redenção. O seu rebaixar-se e estender de sua mão das alturas de sua majestade para tocar o insignificante e a miséria. A palavra graça se aplica a 3 coisas nas Escrituras. A primeira delas é a atitude ou a disposição de Deus de amor e favor ao pecador. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Esse é um exemplo. A segunda, quando Deus faz algo de bem pelo pecador, isso é graça. Está escrito: pela graça sois salvos. E a terceira é os efeitos ou frutos da graça dada às pessoas. É a graça em ação na vida das pessoas, na vida prática. A disposição dos macedônios de ofertarem com liberalidade é chamada de graça. O dinheiro dado aos santos pobres de Jerusalém também é chamado de graça. E a vida transformada do povo que Barnabé viu na Antioquia é chamado também de graça de Deus. Mas como melhor compreender essa graça? Como poder compreender de forma mais clara, de forma mais plena, o que é a graça? A graça, ela se diferencia da lei. É importante, sempre que se fala de graça, falar de lei, para que haja o contraponto, para que haja entendimento e um consenso, porque a graça, ela se difere da lei na sua origem e na sua natureza. Por quê? Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés, portanto, era a voz da lei. Jesus Cristo era o porta-voz da graça. A natureza da lei faz exigências, mas a natureza da graça é entregar bênçãos merecidas. A lei é um ministério de condenação e de julgamento, e a graça é um ministério de perdão. A lei coloca o homem distante do Senhor pela culpa. A graça traz o homem mesmo culpado para perto de Deus. A lei condena o melhor dos homens, a graça salva o pior dos pecadores. A lei diz: faça e viverás. A graça diz: creia e viverás. A lei exige perfeição, a graça é o meio pelo qual somos aperfeiçoados. Enquanto o homem estiver debaixo da lei, ele está perdido. O único modo para o homem escapar do jugo da lei é pela fé em Jesus Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. E porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. Queridos, por que eu estou colocando essa questão de graça plena, de viver plenamente pela graça? Porque, como eu ilustrei no início dessa pregação, dessa reflexão, existem 2 maneiras de viver nessa graça. Uma delas é receber a graça de Deus em Jesus, abrir a porta da sua casa, do seu coração, da sua vida e deixar Jesus entrar. Mas não para por aí. A Bíblia diz que ele bate a porta e quando nós abrimos, ele entra. É interessante que Jesus diz que além de entrar, ele quer cear conosco. E esse cear tem um significado muito profundo. Esse cear, ele tem um aspecto que vai além da salvação em si. Porque à medida que Jesus entrou na sua casa, no seu coração, na sua vida, automaticamente ele já lhe proporciona a salvação. A salvação é um dom de Deus, não é porque você merece, porque eu mereço, mas porque nós reconhecemos a nossa situação,
de pecadores e abrimos a porta da nossa vida, da nossa casa para Ele e Ele entrou. Ponto final. Jesus entrou na sua vida, Ele vai fazer total diferença e a partir desse momento a salvação está garantida em Jesus. É assim que a Bíblia nos fala, é assim que a Bíblia nos apresenta a salvação, a justificação mediante a fé, porque Ele prometeu assim. Mas como eu ilustrei, fica claro que você só vai conseguir viver uma vida plena, desfrutando da graça e da misericórdia de Deus, da ação transformadora do Espírito Santo em sua vida, se você deixar que Jesus entre além da formalidade de um simples convidado, deixar que Ele possa adentrar a sua intimidade, aos cômodos da sua casa, aos recantos da sua vida, a todas as áreas que você precisa ser desnudado por Cristo. E isso são aspectos da graça que opera na salvação, que nós precisamos entender para vivermos melhor uma vida, para vivermos melhor, desfrutarmos a vida em Cristo. Como a graça salva? Como é que essa graça salva? Como essa graça opera em minha salvação? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Vamos fazer uma pausa aí. Como eu ilustrei no começo dessa reflexão, existem duas maneiras de receber alguém em sua casa. A primeira delas, quando eu abro a porta da minha casa para uma pessoa e deixo que ela entre apenas a um ambiente social, a um ambiente receptivo e não permito que ela entre à intimidade, eu vou estar exercendo a minha hospitalidade, mas eu não estou deixando que aquela pessoa conheça a minha vida mais profundamente, a minha rotina, não me conheça com mais intimidade. Mas eu já recebi aquela pessoa e ela está em minha casa. É assim que acontece quando a pessoa recebe Jesus, permitindo que Ele entre em sua vida, mas limitando o acesso dele apenas a um ambiente formal, um ambiente protocolar, um ambiente religioso, por assim dizer. Quando você recebe Jesus dessa forma, a Bíblia diz que a sua salvação está garantida. O seu nome está escrito no livro da vida, não há quem apague, a não ser pelo pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que você abandone a fé, que apostate. O nome está lá escrito e está garantido. No final da sua vida você terá salvação. Mas, infelizmente, será uma vida onde Jesus não tem acesso aos ambientes da sua casa, aos desdobramentos da sua vida cotidiana, as coisas que você vive no seu dia a dia. Dessa forma, você talvez não experimentará a graça plena, a atuação do Espírito Santo de uma maneira mais profunda e transformadora na sua vida. Viver assim seria viver sem desfrutar do benefício que a graça nos dá, que é o de podermos ser nós mesmos, sem medos, de demonstrarmos nossas fraquezas, nossas fragilidades, a fim de sermos aperfeiçoados. Dando continuidade ao versículo, quando ele disse: entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo, isso traz uma mensagem muito profunda, isso traz uma mensagem de esperança, de expectativa boa, de que Jesus vai estar conosco em todos os nossos momentos, em todas as nossas nuances, em todos os aspectos da nossa vida. O significado é, além de deixar Jesus entrar na nossa casa, nós podemos também estar ceando com Ele. Cear com Jesus é viver com Ele em todas as etapas da nossa caminhada, sem medo, sem vergonha de nos apresentarmos, de nos revelarmos como somos, as nossas carências, sem medo de expor os nossos medos, e aproveitar a beleza da vida, os acontecimentos que nos cercam durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, cada momento, cada etapa do caminho. Para ilustrar melhor essa situação, eu gostaria de fazer uma alusão ao que os peregrinos que fazem a caminhada, o caminho de Santiago de Compostela, costumam dizer sobre essa jornada. Estou citando apenas como exemplo e ilustração, não estou fazendo alusão a que ninguém faça essa caminhada ou não faça, isso não compete a mim. Mas veja bem, o que eles dizem é que existem duas maneiras de fazer a caminhada e de fazer a peregrinação. A primeira delas é saindo do ponto de partida, fazer todo o percurso, fazer toda a caminhada com o objetivo de chegar ao final, com o objetivo de chegar ao seu destino, mas sem dar importância ao que está acontecendo ao seu redor. Seguir simplesmente sem olhar para os lados, sem perceber nada do que está acontecendo ao seu redor, sem olhar para a paisagem, sem olhar os percalços, sem aprender com os tropeços, simplesmente se isolar do mundo e ir ao seu destino, seguir até o final. A segunda opção é percorrer o caminho em direção ao seu destino, mas de uma maneira diferente, observando e vivendo plenamente cada momento, percebendo a beleza da paisagem e reconhecendo também os trajetos difíceis e pedregosos, mas se mantendo firme no propósito, reconhecendo que a caminhada deve ser um processo onde nós temos a oportunidade de sermos nós mesmos,
sem as máscaras da formalidade, sem a negação da realidade do isolamento que a religião nos propõe, que a religiosidade nos propõe. Mas enxergar a beleza que há na graça, poder viver cada momento, seja ele qual for, da maneira mais plena com Jesus. Graça, agora fazendo uma citação de um pregador inglês chamado Spurgeon, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse: graça é a estrela matutina e vespertina de nossa experiência. A graça nos coloca no caminho, nos ajuda no caminho e nos leva até o fim do caminho. Existem duas maneiras de frustrar a graça, que nós podemos frustrar completamente o propósito da graça de Deus para nós. A primeira delas é quando ensinamos que a retidão vem de guardar a lei, de guardar os mandamentos. Isso traz um senso de merecimento e frustra o propósito da graça. A segunda maneira de frustrarmos a graça é de abusarmos dela. Abusarmos da graça quando usamos a graça, essa própria graça, para justificar um comportamento e uma vida de pecado. O primeiro desconsidera a graça e o segundo usa a graça erradamente. Mas como nós somos salvos pela graça? Eu gostaria muito de reforçar isso, de reiterar isso, de explicar isso para que a gente possa entender melhor. Não simplesmente usufruir sem conhecer, mas sabendo como estamos vivendo e por que estamos vivendo. De que maneira estamos vivendo na graça. De que maneira a graça salva? Vamos fazer o contrário. Eu vou mostrar primeiro como a graça não salva. Como não acontece. A graça não salva ao capacitar o pecador para cumprir perfeitamente a lei de Deus. Isso é que muita gente pensa, mas não é assim que funciona. Isto não satisfaria a justiça pelos pecados já antes cometidos. Mesmo se o pecador deixasse completamente de pecar, a justiça da parte de Deus condenaria pelos pecados que já foram cometidos antes. Então não é o fato da graça me capacitar para não pecar mais. Isso roubaria de Cristo qualquer parte na salvação. Se a graça nos salvasse ao fazer de nós seres perfeitos, isto seria só pela graça, mas indiferente do sacrifício de Jesus Cristo. Gálatas 2:21 diz assim: pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, debalde, como diz o texto. Um outro ponto que a gente precisa considerar é que se a graça nos salva ao nos capacitar para cumprir a lei, então o Espírito Santo seria o Salvador e não Cristo. Entenda que o Espírito Santo, pela palavra, nos mostra o Salvador. Ele torna Jesus precioso para nós. Mas o Espírito Santo não é o Salvador. O Espírito Santo, ele é o administrador da graça. Ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo disse assim para Maria: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No novo nascimento, a natureza pecaminosa não é aniquilada, não é neutralizada totalmente. Mas uma natureza sem pecado é implantada. No homem salvo há um conflito entre as duas naturezas. Gálatas 3:17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo disse: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7:21. E o testemunho de todo filho verdadeiramente nascido de Deus é esse: pois se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Então nós entendemos que a graça não nos capacita, não nos salva quando nos capacita para não pecar. Não é assim. Segundo ponto: a graça não salva o pecador fechando os olhos do pecador para o pecado. Se Deus levasse em conta nossos pecados, isto certamente seria graça. Mas ao fazer isso, ele estaria abdicando o seu trono em favor de seus inimigos. O nosso pecado merece punição, mas se Deus virasse as costas e não olhasse para o nosso pecado, isso seria, em efeito, graça. Um favor de Deus jamais merecido por nós. Mas a graça não salva desse modo por várias razões. Primeiro, porque ela faria às custas da justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Por conta da justiça de Deus ser um atributo dele, ele não pode contrariá-lo, então ele não poderia salvar simplesmente nos perdoando do nada. Não haveria necessidade da vinda de Cristo e nem da sua morte no Calvário. Há perdão com Deus, mas ele está baseado na justiça satisfeita. A graça salva ao satisfazer a justiça. Efésios 1:7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça.
Agora nós tentaremos dar uma resposta positiva à nossa pergunta de como a graça salva. Qual o modo de operar da graça, o que faz a graça na obra da salvação. A graça salva da culpa e da pena do pecado ao colocá-las sobre Cristo. A graça salva ao punir a Cristo no lugar do pecador. Ele nos limpou da nossa culpa ao se sacrificar. Hebreus 9:26 diz que ele levou sobre si os nossos pecados, sobre o seu próprio corpo no madeiro. 1 Pedro 2:24. Ele morreu como justo pelo injusto para que nos levasse a Deus, isto é, ao seu favor. 1 Pedro 3:18. A justiça diz que meus pecados devem ser punidos e eles foram punidos em meu Senhor Jesus. Em pagamento, em penhor do novo concerto, da nova aliança. Hebreus 9:22. Foi por graça, incomparável graça, que o Senhor Deus, através de Jesus, liquidou o nosso débito do pecado, e é Ele quem tem todo o louvor, quem tem todo o merecimento por tal feito. Voltando a falar sobre Charles Spurgeon, ele disse: graça é tudo por nada, Cristo de graça, perdão de graça, céu de graça. A graça nos salva de amarmos o pecado com o coração obscurecido. Isso pode ser chamado de salvação interior, a salvação externada a todas as áreas da nossa vida, a salvação operando em todos os recônditos do nosso ser, em todos os cômodos da nossa casa interior. Ninguém pode fazer do homem natural um homem espiritual, a não ser o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo era um fariseu orgulhoso, perseguidor da igreja, uma retidão própria, uma vida ilibada, homem sem vícios, sem dolo, sem culpa. Mas foi a graça de Deus que o fez arrepender-se de sua condição humana, sua natureza humana, e entregar-se totalmente a Jesus, uma atitude de fé e confiança. Ele vivia confiado na lei, na sua sabedoria, nos ritos dos seus antepassados, e de uma hora para outra viu isso tudo cair por terra, tudo ser desmoronado diante dele, diante do encontro com Jesus Cristo. Ele considerou todas as coisas, toda a sabedoria que ele tinha, toda a reputação, todo o conhecimento como esterco diante da graça. E alegrou-se nisso, alegrou-se na fé, alegrou-se em Jesus. Ele disse: eu sou o que sou pela graça. A conversão, portanto, ela é obra do Espírito Santo. A atuação de Deus em nós se dá pela graça. A mesma graça que operou na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse fato liquidou, anulou o nosso débito, a nossa ofensa, a nossa dívida para com Deus. Sua morte e ressurreição nos restaurou por completo, nos proporciona uma vida plena. O Espírito Santo nos trouxe a convicção de que somos pecadores e necessitamos de Jesus. E ao reconhecermos assim, e abrirmos a nossa casa, o nosso coração, abrimos as portas da nossa vida para Ele, permitindo que Ele entre, permitindo que Ele acesse não somente as áreas formais, as áreas aparentes, aquilo que é visto no primeiro plano, aquilo que é visto superficialmente. Não somente isso, mas que Ele possa entrar na nossa casa, na nossa vida, de uma maneira mais integral, em todas as áreas, proporcionando mudança, proporcionando transformação, proporcionando alegria de viver, porque a vida cristã não deve ser uma vida pesada, uma vida com o peso da obrigação, do cumprimento de regras. Se fosse assim, Jesus não teria dito: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e Ele quer nos proporcionar uma vida suave e leve. O caminho, a nossa peregrinação rumo à salvação, rumo ao nosso destino celeste, não necessariamente tem que ser um caminho dolorido, pesado. Ele pode ser leve, nós podemos aproveitar a paisagem, nós podemos perceber a ação do Espírito Santo nos conduzindo. O Espírito Santo é o administrador da graça em nós. Viver plenamente com graça, viver uma vida plena de graça, é viver não somente de aparência, não viver de uma vida protocolar, não viver de uma vida cristã de maneira formal, mas viver de uma vida cristã de maneira plena, de maneira integral, de modo que toda a minha vida, em todos os aspectos da minha vivência, eu possa deixar Cristo entrar, agir e transformando pouco a pouco, dia após dia, me aperfeiçoando, me tornando uma pessoa melhor para mim mesmo, para os que estão ao meu redor, e seguindo
rumo ao alvo que é Cristo, rumo ao propósito maior, rumo à salvação em Cristo. Porque não podemos esquecer que a graça, ela nos salvou, ela nos salva e ela nos salvará. A graça em Jesus precisa ser o nascer do dia até o pôr do sol. Toda a nossa vida, toda a nossa existência, todas as áreas precisam estar impregnadas da graça de Deus. E eu gostaria de orar, já que estamos num momento de oração, eu gostaria de orar por você que entendeu essa graça, essa maneira graciosa de viver uma vida cristã, essa maneira leve, entendendo que quem opera em nós a salvação é o Espírito Santo e que Ele quer nos preencher todos os nossos vazios, numa entrega total e plena a Ele, confiando que é Ele que nos conduz na nossa jornada. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, pela graça salvadora, pelo milagre que foi tua morte e ressurreição, nos proporcionando estarmos livres de toda culpa, de toda condenação, de toda dor, de todo sofrimento, e de entendermos que na nossa natureza humana e na nossa limitação, nós necessitamos de Ti em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos abrir a porta dos nossos corações, da nossa vida, para que o Senhor entre e que o Senhor seja muito mais do que um mero visitante, de que o Senhor possa residir nos nossos corações, atuando em cada área, em cada parte da nossa vida que necessita do Senhor, da atuação do Teu Espírito Santo, nos movendo, nos transformando, nos fortalecendo. Senhor, que cada um dos meus irmãos que ora comigo agora, que ouviu essa pregação, que ouviu essa reflexão, possa se conscientizar que pode viver uma vida plena na graça do Senhor Jesus. Uma vida integral, uma vida íntegra, uma vida cheia de graça, onde todos os aspectos da sua vida possam ser iluminados pela graça de Deus. Que o trajeto do caminho não seja pesado, que a caminhada e a jornada não seja somente de dores e frustrações, mas entendendo que o Senhor nos levanta e nos ergue a cada tropeço, a cada falha. Nos permita observar a beleza da vida, aquilo que o Senhor tem proporcionado a acontecer, que está acontecendo ao nosso redor, para nos alegrar, para nos fortalecer, para nos revigorar. Que a nossa caminhada seja uma caminhada de fé, que seja uma caminhada rumo ao Senhor, rumo ao alvo que é Cristo, mas seja uma caminhada onde em todos os momentos o Senhor estará conosco, nos movendo, nos motivando, nos fortalecendo e nos impulsionando com sua graça, com a sua maravilhosa presença em nossa vida. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer no nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa reflexão e não conhecia esse aspecto salvador da graça, esse aspecto transformador da graça de Deus, e quer viver mais, quer conhecer mais, decidiu viver uma vida diferente, abrir as portas da sua casa, do seu coração, da sua alma, não somente de uma maneira formal, não somente de uma maneira religiosa, não somente de uma maneira aparente, mas quer abrir o seu coração para que Deus possa preenchê-lo de uma maneira total, para que todas as áreas e aspectos da sua vida sejam preenchidas e iluminadas e cheias da graça do Senhor Jesus. Entre em contato conosco, deixe aqui o seu número de telefone, o seu e-mail. Nós teremos um prazer, a alegria de poder conversar mais com você sobre esses assuntos e outros que você queira compartilhar ou que você tenha dúvida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Que palavra maravilhosa, não é verdade? Sim, esse é nosso pastor de João Bênção. Eu desejo que você passe a semana inteira meditando nessa palavra que vem direto do trono do Senhor. Deus te abençoe, uma boa semana e até o nosso próximo culto online.